Na noite de 12 de março, quando as luzes do Teatro Nacional de São Carlos começavam a se acender em expectativa, havia algo no ar. O público, composto por amantes fervorosos do fado e da música portuguesa, aguardava com reverência o momento em que Dulce Pontes, a intérprete mística de Canção do Mar, surgiria no palco. Mas, naquela noite, a cortina nunca se abriu. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. E pela primeira vez em décadas, Dulce não cantaria. Horas antes, longe dos holofotes, numa casa discreta em Alcochete, Dulce caiu de joelhos no chão de madeira antiga do seu estúdio. Uma dor súbita, como se um punhal invisível trespassasse o peito, a fez perder o fôlego. Sozinha, apenas com os seus cadernos de letras manuscritas e um piano calado ao lado, ela tentou chamar por ajuda. Mas a sua voz, aquela que há anos emocionava plateias do mundo inteiro, falhou. Era como se o destino, num gesto cruel, decidisse que a mulher que dera voz à alma portuguesa estava a pagar um preço por tanta entrega. Foi levada às pressas para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa. Os médicos diagnosticaram uma cardiomiopatia dilatada com risco iminente de insuficiência cardíaca. Aos 56 anos, Dulce Pontes enfrentava o maior desafio da sua vida. O próprio coração, esse órgão que sempre pulsara com paixão e verdade, agora ameaçava calar-se para sempre. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Nos jornais, nas redes sociais, nos cafés à beira-rio, falava-se num silêncio inquietante. O que realmente teria acontecido à musa do fado novo? Amigos próximos relatavam sinais que, agora, pareciam prenúncios ignorados. Um cansaço persistente, episódios de tontura no palco, lágrimas derramadas em silêncio nos bastidores. Mas Dulce, sempre reservada, sempre entregue mais à música do que a si mesma, jamais mencionara a dor. Ou talvez o tivesse feito, através das entrelinhas de suas canções. Os dias que se seguiram foram envoltos em mistério. O hospital mantinha o boletim clínico sob sigilo. A família, visivelmente abalada, evitava os jornalistas. E Dulce? Dulce permanecia em silêncio num quarto branco e frio, onde as únicas melodias vinham do bip constante dos monitores cardíacos. Contam os enfermeiros que, numa madrugada especialmente longa, ela pediu papel e lápis. E ali, entre fios, agulhas e máquinas, escreveu uma canção. Uma melodia que ninguém ouviu. Uma confissão que talvez nunca seja partilhada. Alguns dizem que chorou. Outros juram que sorriu. Nos bastidores da sua carreira, ressurge agora uma inquietação. Teria o seu coração adoecido pelo excesso de sentimento? Pela carga emocional intensa das letras? Por anos de viagens, de palcos, de aplausos, de solidão entre os camarins e os quartos de hotel? Afinal, Dulce nunca foi apenas cantora. Ela era mensageira de almas antigas, de vozes ancestrais. E talvez nenhum corpo pudesse suportar tamanho fardo por tanto tempo. A verdade é que, naquela noite de março, algo mais do que um concerto foi cancelado. Algo se quebrou. Algo se transformou. O tempo, que antes parecia correr ao ritmo do fado, agora pausava a cada batida incerta do coração de Dulce Pontes. E o mundo, esse mundo que tantas vezes se calou para ouvi-la, agora aguarda, em suspenso, que ela fale, que ela cante, que ela sobreviva ao próprio silêncio, porque talvez, só talvez, a sua maior canção ainda esteja por vir. No quarto 217 do Hospital de Santa Marta, a luz entrava filtrada pelas persianas entreabertas. Era uma luz cinzenta, daquelas que não iluminam nem escurecem, apenas ficam ali, suspensas como ela.
Dulce olhava fixamente para o teto, onde pequenos rachados formavam desenhos que sua mente tentava interpretar. Um deles parecia um ramo de oliveira, outro, um rosto, talvez o do seu pai, falecido há anos, cuja ausência nunca se fez silêncio total nas suas músicas. Ao lado da cama, sobre uma mesa metálica, havia um copo com água, intocado, um rádio portátil antigo que ela insistira em trazer, mas que ninguém ousava ligar, e uma agenda preta, gasta nas bordas, repleta de rabiscos, frases soltas, versos inacabados. Era ali que Dulce escrevia sem pensar, palavras que muitas vezes nunca viravam música, mas que a faziam respirar. Ninguém imaginava que o coração de Dulce era do tipo que acumulava silêncios. Silêncios de dores não ditas, silêncios de amores desfeitos, silêncios de concertos onde a nota final ecoava na alma mais do que nos ouvidos. A cada apresentação, ela deixava pedaços de si. Em Lágrima Poema, por exemplo, aquela pausa antes do último verso não era escrita, era sentida. E quem a conhecia de perto sabia que ela nunca a cantava igual duas vezes. Eles acham que eu sou forte, sussurrou para a enfermeira naquela manhã de abril. Mas a força gasta-se, sabia? A enfermeira apenas apertou-se a mão. Não sabia o que responder. Como responder à mulher que para muitos era a encarnação viva da alma portuguesa? À noite, quando o hospital adormecia em sua rotina quase religiosa de baipes e passos suaves, Dulce lembrava-se do mar, daquele cheiro salgado da costa alentejana, das tardes em que ficava de pé sobre uma duna, braços abertos, olhos fechados, como se estivesse a ensaiar com o vento. A brisa, dizia ela, afinava-lhe a alma. As memórias eram vivas, cortantes. A mãe a chamando à janela. Dulce, vem comer. O cheiro do arroz doce com canela. O piano desafinado da avó. A primeira vez que ouviu Amália num vinil arranhado. E a primeira vez que chorou sem saber por quê, aos 8 anos, ao ouvir um fado antigo na rádio local. Ela ainda se lembrava do verso. Se soubesses como dói. Essas pequenas memórias vinham agora como visitas noturnas. E com elas, uma melodia nova nascia. Ela a cantarolava baixinho, quase sem abrir os lábios. Os enfermeiros não entendiam, mas paravam no corredor para escutar. Aquilo não era música, era prece. Era como se, mesmo deitada, entre tubos e sondas, Dulce ainda estivesse em palco. O corpo fragilizado, sim, mas a presença era a mesma. Em casa, sua gata, Minerva, esperava por ela. Ninguém mais conseguia tocá-la. Arisca, desconfiada, como se sentisse a ausência da voz que a fazia ronronar. O piano no estúdio acumulava poeira, mas no canto da sala, uma vela continuava acesa. Pedro, o seu filho, a acendia todos os dias. Para que a mãe encontre o caminho de volta, dizia ele. Num envelope escondido no fundo da gaveta, havia uma carta não enviada, endereçada a ninguém, ou talvez a todos. Se um dia a minha voz falhar, não chorem por mim. A minha música sou eu, e mesmo que me calem, eu já cantei tudo o que precisava. Mas depois, a mão acrescentara. Quase tudo. Sim, havia ainda algo por dizer, algo por cantar, algo que ela não sabia bem o quê, mas sentia, como quem sente um tremor antes da tempestade. Talvez fosse uma canção, talvez fosse apenas um suspiro, mas era algo. As flores que chegavam diariamente, orquídeas brancas, lírios, até ramos de oliveira, enchiam o quarto de um perfume leve.
Alguns cartões vinham de fãs do Japão, do Brasil, da Alemanha, mensagens escritas em letras trêmulas. Volte logo. Ainda precisamos de si. A sua voz me salvou uma vez. Ninguém sabia, mas Dulce lia cada uma. Guardava-as debaixo da almofada, como se o carinho do mundo inteiro pudesse servir-lhe de cobertor. Certa manhã, uma senhora idosa, que se dizia antiga professora de canto, entrou por engano no quarto. Quando viu Dulce, estacou: "Oh, Dulce Pontes, você ainda tem luz nos olhos, menina." Dulce sorriu, fraco, e respondeu: "Talvez, mas a vela está a apagar-se." A senhora segurou-lhe o rosto. "Não, filha, está apenas a mudar de chama." As noites tornaram-se mais longas no quarto 217. Dulce já não distinguia o som dos relógios dos batimentos da sua própria consciência. A linha do tempo havia se tornado líquida, como se cada minuto escorresse lentamente pelas frestas da realidade. Era difícil saber se era segunda ou sábado, manhã ou madrugada. O tempo já não tinha importância, apenas o som interior, aquele que ninguém mais ouvia. A enfermeira Sara comentou baixinho que Dulce falava enquanto dormia. Frases desconexas, algumas em português arcaico, outras em castelhano, até mesmo trechos de latim. Lux aeterna, ora pro nobis, e nomes, muitos nomes. Uns já esquecidos, outros que ninguém sabia quem eram. Mas havia um que se repetia com frequência: Miguel. Sara contou isso a Pedro, o filho de Dulce, mas ele apenas olhou para o chão em silêncio. Miguel. Aquele nome também morava em alguma prateleira trancada do seu passado, mas ele não sabia por quê. Ou talvez soubesse e apenas recusava-se a abrir a porta. No hospital, os médicos começavam a discutir soluções mais invasivas. Um transplante? Uma cirurgia experimental? Mas ela não queria saber. Quando mencionaram a palavra coração mecânico, Dulce virou o rosto para a janela. "Eu sou feita de carne e de eco", disse, "não de metal." Ninguém soube interpretar aquela frase. Mas ela sabia. O eco não se reproduz. Ele apenas repete aquilo que já foi dito, com distorção, com distância. Talvez fosse isso que ela sentia agora, que já não era fonte, mas reflexo. O curioso é que, apesar do estado clínico, havia dias em que Dulce se sentava na cama, penteava os cabelos sozinha, pedia chá com mel e, por alguns minutos, parecia uma mulher perfeitamente sã. Depois, voltava a mergulhar num torpor quase vegetal, como se o corpo já não tivesse energia para sustentar tanta consciência. Pedro começou a gravar pequenos trechos com o telemóvel, escondido, suspiros, melodias murmuradas, frases incompletas. Não por curiosidade mórbida, mas por medo de esquecer. Havia algo naquela fase entre sono e vigília em que Dulce parecia atravessar um véu. Ela falava com alguém, cantava para alguém e, às vezes, chorava sem som. Em uma das gravações, ouviu-se claramente: "Miguel, estás aí?" Silêncio. "Não disseste adeus? Por quê?" A partir desse dia, Pedro começou a procurar. Nos arquivos da mãe, nas fotos antigas, nos diários empoeirados do sótão da casa de infância em Beja, e encontrou, numa folha amarelada de 1994, uma canção nunca lançada, com um título rabiscado à pressa: Carta a Miguel. A letra era crua, dolorosa. Se eu soubesse que a tua ausência tinha som, teria cantado mais baixo. Nenhum outro registro do nome existia. No hospital, os dias seguiam iguais.
mas algo no olhar de Dulce mudara. Uma expectativa vaga, como se aguardasse algo ou alguém. Pedia que deixassem a janela aberta, mesmo com o frio. Pedia que ninguém apagasse a luz de cabeceira à noite. Dizia que a visita podia chegar a qualquer momento. Qual visita, Dona Dulce? Ela apenas sorria. Aquela que sabe todas as letras que eu nunca escrevi. E então começaram os sussurros. Enfermeiros comentavam que, certa noite, uma figura alta de casaco escuro fora vista no corredor, parada diante da porta do quarto 217. Quando foram verificar, ninguém estava lá. Mas o relógio de parede parara, às 3h16. Na manhã seguinte, Dulce estava acordada, olhos abertos, mãos sobre o peito, tranquila. Ele veio, disse apenas, e mais nada. Sara, intrigada, perguntou discretamente a Pedro se a mãe estava sob medicação alucinógena. Ele negou. Mas também não disse tudo, porque naquela madrugada, ao ouvir uma das gravações, ouviu algo mais. Um segundo sussurro. Uma voz masculina, fraca, quase imperceptível. Perdoa-me, Dulce. Desde então, Dulce começou a escrever com mais frequência. Pedia caneta, papel, até guardanapos. Deixava frases coladas na parede, dentro dos livros, escondidas entre os lençóis. Mas ninguém ousava lê-las. Era como se profanar essas palavras fosse quebrar um feitiço. Certa noite, um dos enfermeiros encontrou-a sentada na poltrona, olhos fixos na cortina. Ela disse: "Sabes que o mar não é azul? Não? O mar é o espelho das dores que não queremos ver." E voltou a calar-se. A partir daí, ela passou a olhar mais o teto do que a janela. Os médicos não entendiam como ela ainda resistia. Era como se algo a mantivesse ali, entre mundos. Não era ciência. Era vontade. Era necessidade. Era dívida. O que quer que Dulce estivesse a viver naquele quarto não era apenas doença. Era uma travessia. E para quem ouvia com atenção, havia algo maior do que um coração a falhar. Era uma alma a se despir, nota por nota, palavra por palavra. Mas o fim? Não, ainda não. Porque numa manhã fria de maio, Dulce pediu um espelho. Olhou-se por longos minutos. Depois perguntou: "Se eu perder a voz, ainda serei eu?" As últimas semanas foram marcadas por um silêncio ainda mais espesso. Não o silêncio vazio de quem nada diz, mas o silêncio carregado de significados ocultos, de palavras que preferem não ser ditas. Dulce já não falava com frequência, mas quando o fazia, cada palavra parecia escolhida com uma precisão cirúrgica. Não havia desperdício. Era como se cada sílaba fosse parte de uma partitura sagrada, escrita apenas para quem sabia ouvir com o coração. Na manhã do dia 19 de maio, Dulce pediu uma coisa estranha: que lhe trouxessem o vestido azul escuro que usara no concerto de Granada em 2003. Estava guardado numa arca antiga, coberto por lençóis de linho. Pedro não entendeu. Por que aquele vestido? Não era o mais bonito, nem o mais recente, mas trouxe-o mesmo assim. E quando o pousou na poltrona do quarto, Dulce sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, como quem reencontra uma parte perdida de si. Nessa noite, recusou os calmantes. Pediu que a deixassem sozinha por algumas horas. Os médicos hesitaram, mas cederam. "Ela não está a delirar", disse Sara. "Ela está lúcida como nunca." E, de fato, parecia que sim. Dulce observava cada detalhe do quarto como se o visse pela primeira vez. O som do vento nas frestas da janela. O clique do termostato.
o leve ranger da cadeira. Tudo era música. Pedro, do lado de fora, esperou. Algo o impedia de entrar. Um peso estranho no peito. Como se aquele momento não lhe pertencesse. Como se Dulce estivesse a preparar-se para algo que não se partilha. Às 3 da madrugada, Sara entrou devagar, com medo do que poderia encontrar. Dulce estava sentada, o vestido azul estendido sobre as pernas, os olhos abertos, mas ausentes, como se olhassem para dentro. Tinha nas mãos um envelope selado com cera vermelha. "Não é para agora", murmurou. "É para quando já não houver som." No dia seguinte, ela adormeceu. Não foi coma, não foi sono profundo. Foi uma espécie de pausa. Os médicos chamaram de resposta ao estresse cardíaco, mas Pedro sabia que era mais do que isso. Era como se Dulce estivesse suspensa entre 2 compassos, nem no primeiro, nem no último. Um intervalo invisível, onde só os muito atentos conseguem escutar a verdade. A rotina seguiu. Dias de luz cinzenta, visitas silenciosas, os mesmos exames, os mesmos rostos, mas algo mudara. Não nela, nos outros. As enfermeiras falavam mais baixo ao entrar. Os médicos já não diziam quando ela melhorar, mas apenas "vamos observar." E Pedro passou a carregar consigo o envelope vermelho sempre no bolso, mas nunca o abriu. No final de maio, uma senhora apareceu na recepção do hospital. Não disse o nome, apenas mostrou um bilhete amarelado. "Disseram-me que aqui mora a voz que canta o mar." Os funcionários não sabiam o que fazer. Ela pediu apenas 5 minutos. Levava uma flor seca nas mãos, uma flor do campo, comum, esquecida no tempo. Disseram-lhe que não podia entrar. E então ela desapareceu tão rápido quanto chegou. Mas deixou a flor na recepção. Naquela noite, Dulce sussurrou algo novo. Ninguém entendeu. Parecia uma palavra em galego. Ou talvez não fosse uma palavra. Talvez fosse só um som. Um som que vinha do fundo da garganta, entrecortado, como se tentasse nascer e morrer ao mesmo tempo. Foi a última coisa que disse. Depois, voltou ao seu estado de pausa. Na primeira semana de junho, Pedro encontrou entre os papéis da mãe uma pauta musical. Sem título, sem assinatura. Apenas notas dispersas, como estrelas num céu sem constelação. Tentou tocá-la no piano da casa em Alcochete, mas cada vez que chegava ao 3º compasso, uma nota parecia faltar. Sempre a mesma. A nota não escrita. Houve quem dissesse que aquilo era uma nova obra-prima inacabada. Outros acharam que era apenas um esboço. Pedro não sabia, mas sentia que aquela ausência dizia mais do que qualquer presença. A vela, no canto da sala, continuava a queimar, mesmo quando todas as janelas estavam fechadas. Ninguém sabia explicar. Minerva, a gata, passava horas a olhar para o vazio, como se ainda escutasse a voz da dona. O envelope vermelho permanece fechado até hoje. Pedro diz que, um dia, talvez o abra. Mas não agora. Há coisas que só devem ser lidas quando o silêncio for absoluto. No hospital, o quarto 217 já foi ocupado por outros pacientes. Mas as enfermeiras juram que, às vezes, pela madrugada, ouve-se um murmúrio vindo das paredes. Um eco distante. Uma melodia breve. E quem passa por ali desacelera os passos, sem saber bem por quê. Dizem que Dulce Pontes está viva. Dizem que partiu. Dizem que mudou-se para um mosteiro no norte, onde vive em silêncio absoluto. Dizem que está a compor a sua última obra, mas ninguém sabe ao certo.
E talvez seja melhor assim, porque há vozes que não devem ser explicadas, apenas sentidas. E há histórias que nunca acabam, apenas se transformam noutra canção.